Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, pitacos e tudo mais, né, de provas de vestibular. Hoje, como vocês já estão vendo, né, eu vou falar da primeira fase do vestibular da Unesp de 2023, né? Então vamos lá, ó, prova de conhecimentos gerais. Bem, antes, né, vou até voltar aqui na cara da Unesp, porque afinal de contas, se a gente vai criticar, é melhor criticar na cara. Eu adorava a prova da Unesp. Para mim, era o melhor dos vestibulares, né? Era uma prova gostosa de fazer e eu não senti isso nessa prova, tá? Eu achei as questões muito difíceis, que vão em temas ali que às vezes até eu tenho um pouquinho de dificuldade e ela deixou de ser uma prova que estimule o raciocínio, o pensar, o conectar coisas diferentes, né? Para uma prova aí cheia de pegadinhas, tá? É... Bem, como eu falei já, né, nas outras edições de prova, eu faço prova de uma maneira diferente de vocês, né? Eu vou fazendo devagarzinho, tomando aqui meu tererê, e assim, né, eu não tenho mais a pressão que os alunos têm, né? E até por isso, assim, mesmo com todas essas coisas, né, para mim ainda foi difícil fazer essa prova, então eu imagino que os alunos, né, que os meus alunos tenham sofrido um pouco aqui na prova da Unesp. Vamos por partes, né? Eu adoro ler os textos, mesmo que não tenha nada a ver com geografia, né? Tinha aqui a tirinha, né, da inspiração, né? Tinha aqui o texto do Miyakoto também, que é bastante legal. E aí, né? é, a prova ela teve bastante questões de inglês que usam textos ou temas, né, que são geográficos. Tem algumas questões, né, que se remetem aí à mera interpretação de texto. Tem outras que eu acho que tem um pulo do gato legal, né? Eu sempre digo que, assim, a prova também é um momento de aprendizagem, é um momento de passar mensagens. E essa questão 8 aqui, eu achei muito legal, né? Ela mostra aqui os Godzillas, né? Segurando aí um monte de humanos, né? Alguns deles até com a boca cheia de humanos, né? E aí, né? Um fala pro outro, né? Claro que você se sente bem, né? Essas coisas estão cheias de antidepressivos, né? O cartoon ironiza, sobretudo, né, um problema dentro do que está aqui, né, não é êxodo rural, porque está todo mundo já na cidade, não está saindo do campo, né, degradação teria que mostrar favela, congestionamento, algum problema urbano aí. Também desigualdade social teria que mostrar essa diferença, né, de ricos e pobres e desequilíbrio ambiental, né, também não é o caso. Sobrou aqui saúde pública, né? Uma questão de saúde, já que está até falando de antidepressivo. Eu acho que eles não quiseram pôr saúde mental para não ficar muito evidente, né? Já que aqui está falando de antidepressivo, né? Mas é um tema muito legal, né? Que a nossa maneira de viver, né? De alguma forma tem feito aumentar o número de pessoas, né, com doenças mentais, com problemas mentais. A gente vê isso também na escola, né? Quando eu comecei a dar aula 20 anos atrás, eu não tinha tantos alunos laudados, né, como eu tenho hoje, tantos alunos que usam, né, algum tipo de medicamento aí. Talvez, né, em parte, a gente não conhecia esses casos, mas ao mesmo tempo, né, já existem pessoas muito mais gabaritadas do que eu que falam, né, que existe aí um certo exagero, né, no consumo desses produtos. Tá? Então eu achei bem legal essa questão
e ela é meio assim um oásis no deserto da prova de maneira geral, tá? Outra que também é bem interessante, que assim é a questão 13, né? Que é uma questão aqui de interpretação de texto, mas se você não manja de geografia, você não faz, né? Um dia a Terra estava sem nada para fazer. Que chato. Pai, perguntou ela para essa estrelinha, o que que eu faço? Sei lá, pergunta para sua mãe. E aí a Terra foi lá e perguntou para a mãe: Mãe, o que eu faço? E ela falou: Sei lá, pergunta para o seu pai. Pergunta para sua mãe, pergunta para o seu pai, para sua mãe, né? E a Terra ficou girando, né? E aí o sapinho explicando a história para o passarinho, né? E é por isso que a Terra gira até hoje, Lula. Que falta do que fazer, sapo, né? Então, se a gente acreditar na narrativa do sapo, né, qual alternativa seria a correta? Não é a letra A, porque solstício e equinócio tem a ver com a inclinação da Terra, né? E aí tem a ver com a posição do Sol em relação ao Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, ou o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico, tá? Então não tem a ver com a questão aqui. Lua permaneceria imóvel no céu quando vista da superfície terrestre, né? Teoricamente, a Lua, né, ela está imóvel, né? Mas não é o caso aí, porque a Terra ela está girando, né? Dia e noite seriam consequências de uma espécie de disputa entre o pai e a mãe, é essa, né? Referência aqui ao movimento de rotação, né? Embora também não é claro, porque a rotação não é para lá e para cá, né? A rotação é o girar. Quatro estações seriam consequências de uma espécie de disputa? Não, quatro estações tem a ver com a translação mais a inclinação da Terra, né? Aliás, eu poderia pôr solstício e equinócio também nesse, né? Translação e inclinação da Terra. E letra E, o Sol permaneceria imóvel no céu quando visto da superfície da Terra, né? Também não é o caso, né? Aliás, né, o Sol, aparentemente, a gente vê ele se movimentando, né? Pelo menos na aparência. Por isso que por muito tempo, né, houve aquele negócio de geocentrismo. Depois a gente vai pular, né? Tem um monte de questões aqui que não nos dizem respeito. E a gente vai para a questão de número 21. Essa questão de número 21 envolvia aqui, né, um gráfico falando, né, sobre o aquecimento, a média de aquecimento lá nessa estação Concórdia, na Antártida, né? Eu não conhecia ela, eu fui até procurar aqui, que eu achei legal, ó. Concórdia Station Antártica, né? E aqui tem um artigo da Wikipédia bem interessante, né? Mostra a base e mostra aqui no cantinho, ó, a localização dessa estação Concórdia, né? É uma estação interessante, ela fica a 3.200 metros, né? Então, além de estar perto do Polo Sul, né? Ela está também num lugar bastante alto e, portanto, bastante inóspito. Pra quem gosta dessas coisas, né, o artigo é legal porque ele fala também, né, das pessoas, ó, que ficam lá, dos cientistas, é uma estação da Itália e da França. Bem, voltando aqui para a prova, então tem um gráfico falando, né, sobre que ela registrou aqui, né, um aquecimento, né, o azul seria a média, né, isso aqui seria o de 2022, né, que meio que foge do padrão, foge da média. Aqui ele também traz, né, anomalias de temperatura comparadas, né, nas estações aí. Tomem cuidado que não é que a temperatura chegou a 30 graus, né? Ela ficou 30 graus mais quente, né, do que o comum. Enfim, e aí as questões 21 e 22 são simplesmente interpretação e tradução do texto, né? Então não vou me demorar porque eu não vi muita geografia nela. Mas aqui, ó, baseado no seu conhecimento sobre a geografia, e na informação providenciada no texto, no mapa e no gráfico, a Antártida, né?
é reclamada como território por países como Brasil, Argentina, Rússia, Estados Unidos e Austrália. Não, tá? Existem, né, países que reclamam território da Antártida, mas, né, o Brasil não está entre eles, né? Países reivindicação Antártida. Aqui, ó, só para vocês visualizarem, né? Então tem uma reivindicação da Argentina, da Grã-Bretanha, do Chile, da Nova Zelândia, da Austrália, da França e da Noruega, né, sobre território aí antártico, né? Então não é a letra A, porque tem aqui, ó, Brasil, Estados Unidos e Rússia também não fazem parte. Tem uma permanente população nativa, né? Também uma população de milhares de cientistas. Não, né? Não tem população nativa, né? Não tem pessoas que nascem, vivem o resto da sua vida ali na Antártida, né? E também milhares de cientistas é um exagero também, né? Porque é caro levar cientista, manter essas pessoas lá, porque é um ambiente muito inóspito. Eu teria errado essa questão. Eu teria marcado a letra C, né? É o habitat nativo dos pinguins, as únicas espécies de pássaros no continente. Né? Então, aqui eu teria marcado, eu nem teria lido as outras, né? Porque eu falo para os alunos assim: tem urso polar no Polo Norte e pinguim no Polo Sul e eles não se encontram. Eu ia lembrar disso, né? Como eu lembrei na hora que eu estava fazendo a prova, e marcaria essa. Mas eu teria errado, porque eu também, né, depois olhando o gabarito, eu fui descobrir que eu, se eu procurar aqui espécies. Opa, espécies de aves na Antártida, né? Então aqui, ó, aves da Antártida, né, ó. Pinguim imperador, pinguim da Adélia, pinguim de barbicha, pinguim gentô, pinguim real, pinguim opa, rei, pinguim saltador de rocha, pinguim de macarrone, que era o que eu mais acho bonitinho, e é esse daqui, ó, né? Uma andorinha do Ártico. E eu teria errado por causa da andorinha do Ártico. Enfim, né? Então, erros meu à parte, vamos continuar lendo aí a questão. O continente não pertence a nenhum país e não tem nenhum governo. É essa, tá? E aqui boreal, né? Aurora boreal, né? Hemisfério boreal por causa da sua localização. Não, boreal é sinônimo de norte, tá? Só que é o seguinte, né? É a letra D que tá lá no gabarito. Só que assim, dizer que ele não tem um governo, a gente pode entender de duas formas. Realmente, o território não pertence a nenhum país e não existe ali uma autoridade constituída. Por outro lado, existe uma coisa chamada Tratado Antártico, né? Que é um acordo aí multilateral entre vários países que disciplina o que se pode e o que não pode fazer na Antártida. Se tem uma regra sobre o que você pode fazer ou não fazer e todo mundo meio que concorda com ela, eu acredito, eu entendo que isso é governo. Mas, né, eu também teria errado aqui na letra C, né? Eu teria ido aqui porque eu não sabia da andorinha do Ártico, tá? Então, no gabarito tá a letra D de dado. Questão 24, questão 25 são questões de interpretação e tradução, embora sejam de temas geográficos. E aí a gente chega na questão 26. No quarto parágrafo, afirma-se que um grande buraco se abriu na camada de ozônio acima do Polo Sul, né? Então, aqui, ó, a large hole opening on ozonian layer above the South Pole, né? Um grande buraco se abriu na camada de ozônio acima do Polo Norte, né? Medidas para controlar esse fenômeno foram acordadas ontem. Seguinte, né? Essa aí eu sei responder porque eu estudei alguns desses acordos que estão listados aqui, porém eu não sabia todos, tá?
é no Protocolo de Montreal, que foi assinado no Canadá, eu não lembro se é década de 70 ou década de 80, né, mas foi um dos primeiros acordos ali que disciplinava sobre gases CFC. O Protocolo de Nagoya, por exemplo, eu não conhecia, e é sobre a proteção, né, de DNA, de conhecimento tradicional, aquela coisa de biopirataria, né, para tentar proteger os países, né, da biopirataria ou para que eles tenham, né, algum tipo de recompensa sobre isso. Mas eu não conhecia, tá, o Protocolo de Nagoya. Tratado de Assunção é o que vai dar origem ao Mercosul na década de 90. Não tem nada a ver com questão ambiental. A Agenda 21 tem, né, um conjunto ali de propostas para tornar o mundo melhor. Daí cada país tem a sua Agenda 21, daí agora virou na moda, até os municípios têm a sua Agenda 21, né? Então a Agenda 21 envolve temas ambientais, mas não necessariamente a questão do buraco da camada de ozônio e dos gases CFC. E o Tratado de Maastricht é o tratado que envolve ali os países da União Europeia que criou o euro, né? Que criou ali as condições para que a União Europeia viesse a ter uma moeda única, tá? Então aqui é letra E. Não, desculpa. É letra B, Protocolo de Montreal, né? Que é o que trata aí da camada de ozônio. Depois, questão 27, né? Tem aqui sobre um ranking de felicidade. Aqui não tem nada, né, de interpretação e tradução. A questão 28, ela também é mais interpretação e tradução, mas, assim, as aulas de geografia poderiam ajudar. De acordo com o texto, uma das variáveis que ajuda a interpretar as avaliações das pessoas sobre a própria vida é o quê? Então, o texto é sobre um ranking de felicidade, né? E aqui no segundo parágrafo, né, ele fala o que vai ter incluído aqui, né? Expectativa de vida, generosidade, liberdade para escolher, percepções sobre corrupção, crescimento doméstico do PIB per capita, né? E aqui, dentre aqueles que estão listados, né, não está respeito à natureza, lazer, estresse ou descontentamento, né? É a letra A, PIB per capita. Depois aqui, questão 33 é uma questão de história, mas eu sempre acho legal quando cai coisas de Tupi, né? Então eu só queria mencionar isso daqui. Depois, desculpa, na 37, tem uma questão aqui de história, socialização, de religião. Eu achei bem interessante, que eu acho que é um tema pouco falado, né, nas escolas, mas eu achei bem legal, que é sobre o candomblé, características do candomblé. É importante que todo mundo conheça, porque é uma manifestação, né, religiosa, que tem bastante adeptos aqui do Brasil e, de alguma forma, né, faz parte também da formação da nossa cultura. Depois aqui, questão 40 também é uma questão de história, né? Está falando aqui da Segunda Guerra Mundial, né? E o final da Segunda Guerra Mundial, em relação àquilo que acontecia no Brasil, teve impacto, né, na política brasileira, porque expôs a contradição entre, né? Aqui é a letra D, a vitória externa da defesa da democracia, né, contra a ditadura alemã, a ditadura japonesa, o fascismo italiano, né, e a persistência no âmbito interno, né, da ditadura Vargas. Não é uma questão de geografia, né, é uma questão de história, mas eu também achei bem legal esse tema ter aparecido, né. Depois, 41 não, 42. Aqui começa, né, aquilo que a gente poderia chamar de prova de geografia, né? Várias questões de geografia propriamente dita. Então, vamos lá. Questão 42. As transformações no tempo e no espaço são responsáveis também pela ressignificação de conceitos, de modo que a pobreza urbana de hoje
não é a mesma que a de décadas atrás. O imperativo das finanças permitiu a renovação de padrões de consumo das camadas mais pobres das cidades, que experimentam, ao mesmo tempo, a precariedade em seu cotidiano. Dessa maneira, a pobreza humana é nova, porque possui os conteúdos do atual período da história, e é velha porque ocorre em copresença da falta de serviço e de infraestruturas básicas. Então, ele está falando aqui, né, nessa questão 42, de espaço e das transformações no espaço, que é o que a geografia estuda, né? Então, o excerto identifica, né, o que? Nessa questão 42, né, aqui, ó, contradição no perfil da pobreza das cidades contemporâneas e define o espaço como uma acumulação desigual de temporalidades, né? As mudanças que a gente vai fazendo no espaço ao longo do tempo, elas vão se acumulando, né, para o bem ou para o mal. É, a letra B, aumento do consumo de bens duráveis e semiduráveis pela população pobre, né? O texto aqui não está falando de consumo. Expansão territorial das metrópoles de países emergentes também não está falando de DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Impacto da modernização tecnológica nas grandes cidades, países subdesenvolvidos. Também não está falando, né, disso, nem de tecnologia, nem de DIT. E paralisia do setor financeiro privado diante do aumento da pobreza na década de 2010. Também não, né? O texto aqui, ó, ele está falando pobreza urbana é nova. Então, assim, aqui é interpretação de texto, né? Mas é um tema eminentemente geográfico. Depois, na 43, aqui é uma questão sobre tempo, né? Eu achei bem legal a ordem, né? Uma questão sobre espaço e outra sobre tempo. Necessária a redução do tempo, ela é melhor alcançada se os consumidores não puderem prestar atenção, ou concentrar o desejo por muito tempo em qualquer objeto. Isto é, se forem impacientes, impetuosos, indóceis e, acima de tudo, facilmente instigáveis. Também se facilmente perderem o interesse. A revelação tradicional entre necessidades e sua satisfação é revertida. A promessa e a esperança de satisfação precedem a necessidade que se promete satisfazer e serão sempre mais intensas e atraentes que as necessidades efetivas. Texto do Bauman, tudo é líquido para ele, tudo é fluido, né? E esse é um texto aqui chamado globalização, deve ser globalização líquida. Mas enfim, ironias aí à parte, né? O texto ele está falando sobre redução de tempo, né, e consumo. Para a propaganda, para o marketing, para vender as coisas, assim, nessa sociedade de consumo que a gente vive, as pessoas têm que consumirem para a roda da economia ficar girando. E nesse sentido, se a gente para e pensa, pô, será que eu preciso mesmo dessa coisa? Né? Talvez a gente não compre. Então interessa, né, muito esse imediatismo, estimular, ó, compre com um clique, né? Por isso que o comércio digital ele está expandindo tanto, porque ele meio que estimula. A gente tá lá fuçando, vem um anúncio, a gente meio que acaba envolvido por isso, né? Então não é a letra A, porque fala de ações do Estado e, né, e das empresas transnacionais, acordo supranacional. É a letra B, publicidade do marketing, tá? Que influencia a nossa organização social. O texto não fala de ONG, né? Didática e neurociência para a criação de novos produtos. Não, aqui o grande lance é a venda de produtos, né? Pouco importa se é novo ou se é velho. E ciência e tecnologia, campos de estudo dedicado à erradicação da diferença socioeconômica. Também no texto não está falando disso. É só interpretação de texto, assim como o anterior, né? Mas com um tema aí geográfico. Questão 44. Se alguém manja de geografia, né? Eu só ouvi falar aqui dos países, nem precisava do mapa para você se localizar. O mapa ele ajuda bastante. Por quê? Né? Tem aqui um texto, eu nem vou ler, né? Bósnia, Herzegovina. Depois ele fala de Srebrenica, né? E aí a gente olha aqui onde está a Bósnia,
né? Perto dela tem Croácia, Eslovênia, Sérvia, Voivodina, Montenegro, Kosovo, Macedônia, que estão todos coloridinhos, né? Mar Adriático, Itália, Áustria, Hungria, Romênia, Bulgária, né? Dá para saber aqui o lugar. São os Balcãs. Olha, até mostra aqui no mapa mundi, que também é uma referência importante. Porque, por exemplo, Kurda está no Oriente Médio, lá na Turquia, no Irã. Deixa eu até abrir aqui, ó. Então, assim, ele está falando desse lugarzinho aqui da Europa. Se fosse os curdos, seria esse pedaço aqui do Oriente Médio que fica entre Turquia, Síria, Iraque e Irã. Então, não são os curdos. É... Romênia, né? Alterações na fronteira da Romênia. Também não, né? Mas é o erro que faz mais sentido. Autonomia da Catalunha. Catalunha é uma região da Espanha, né? Fica aqui onde fica Barcelona. É esse pedacinho aqui do território da Espanha. Deixa eu voltar aqui. Liga da Lombardia. Isso aí tem a ver com história, né? Da Itália, né? Lombardia é uma região da Itália que eu nem sei onde é. Vamos ver se aparece aqui. Eu nem tenho ideia de onde fica essa tal Lombardia. Vamos descobrir aqui. No norte, no meio. Então, Lombardia, onde fica Milano, Bergamo. E letra E, dissolução da Iugoslávia, né? O que sobrou da antiga Iugoslávia que acabou sendo dividida. É a letra E de elefante. Depois, 45, aí começa a aparecer os mapas, né? 45, ele quer que a gente sabe, né, identifique qual, né, dos itens fazem a referência correta à legenda aqui do mapa. Assim, letra A, 5 corresponde à concentração de indústria. Então a gente bate, né, o olho naquilo que a gente conhece. Sudeste brasileiro, São Paulo, Rio de Janeiro aqui, um pouquinho de Minas. Nordeste dos Estados Unidos e Sudeste do Canadá, aqui também nos Grandes Lagos. Na Alemanha, né, no litoral da China, no Japão. É essa, tá? Agora, as outras, né? 4 corresponde à agropecuária extensiva. Não, né? Assim, os escuros aqui tem agropecuária intensiva, usa máquina, fertilizante, equipamento, tem grande produtividade, né? Não é o caso. Agora, o que seria esse 4, né? Aqui ó, tem Estados Unidos e Canadá. Eu vejo destaque na França, na Alemanha, no Reino Unido e na Itália. E aqui em cima, nos países nórdicos, para mim, eles estão da mesma cor. Eu vi algumas definições, tipo país rico, desenvolvido, mas daí ia deixar outros lugares de fora, tipo o Japão ia ficar de fora. Enfim, eu não consigo explicar o que seria o 4. Eu também não consigo explicar o que seria o 3, né? Porque aí a gente tem, por exemplo, países emergentes, né? Que a gente poderia colocar como número 3, tá? Mas Turquia talvez seja um país emergente que a gente poderia considerar. Pensando bem hoje, né, o mesmo papel aqui do Egito, da Nigéria, enfim, né, assim, a resposta é a 5, porque as outras alternativas, elas não vão corresponder a nada, né? 2, capital especulativo acontece no mundo todo, né? 1, protecionismo, né, também não faz muito sentido. Então eu achei ruim essa questão que ela poderia significar outras coisas, né? Assim como as questões em inglês podiam explorar um pouquinho mais a geografia e não a mera tradução, tá? É, Depois, questão 46. Em 2009, na sua primeira reunião de cúpula,
Países emergentes que compartilhavam grandes perspectivas econômicas firmaram acordo de cooperação econômica financeira. Esses países correspondem a quem? Nesse caso aqui, né, do que está aqui, ó, Mercosul é um bloco econômico, né, não são países emergentes. G8 é o G7, sete países desenvolvidos mais a Rússia, também não é. E o SMCA é o novo nome do NAFTA, né, que foi renomeado ali nas renegociações do governo Trump. Então sobrou aqui BRICS e G20. É, pela data, né, é BRICS, tá? Então, pela data é letra D de dado, né? Até porque ele frisa aqui, né, países emergentes. G20 é um fórum de discussão que vai envolver os BRICS, o G7 e mais alguns outros países importantes, tipo Indonésia, Austrália, Arábia Saudita, México, Argentina, Coreia do Sul, Turquia, né? Países que são importantes, mas que não participavam desses fóruns, tá? É, 47. 47, aqui ele fala das frentes de proteção, né? Percebam que as frentes de proteção, elas sempre aparecem, né, perto desses verdes. A frente de proteção, ela vai atuar perto dos verdes, e o verde é Auaguajá, Atori, Yanomami, Envira, né? Tudo isso são tribos indígenas, né? Então, a ação das frentes de proteção tem a ver, né, com os povos isolados, né, os índios, né? Então, é letra B de bola, tá? Não tem a ver com reserva extrativista, não tem a ver com biopirataria, né, nem áreas de conservação ambiental e promoção de pesquisa científica. 48. Ao longo do século XIX, os estímulos à ampla imigração para o Brasil se apresentaram como marcos aqui. Imigração, aqui é uma questão de história, né, mas que a gente fala um pouquinho disso nas aulas de geografia, né? Então, no século XIX é o momento que vai acontecer a independência do Brasil de Portugal, né? E o tráfico ele vai ser proibido, né? E aí começam-se as políticas para estimular a imigração, depois até elas vão se acentuar após a abolição da escravatura. É, Desenvolvimentismo. Isso é algo do século XX e a área de união aduaneira, né, quando a gente vai tentar discutir a formação do Mercosul. Isso é final do século XX, tá? Não é século XIX. Escalada de discurso nacionalista e ocupação de áreas de fronteira. É, discurso nacionalista é época militar, né? E aí a gente vai ter alguns projetos dentro disso que seria a Calha Norte durante a ditadura. A letra D, concessão de terras para projetos industriais. O único caso que talvez faça sentido seria lá na Zona Franca de Manaus, também durante a ditadura, no século XIX, né? E lembra que no século XIX não se estimulava a indústria do Brasil. E superação da segregação racial e melhora dos elementos que compõem o IDH. Meu, não existia IDH no século XIX, né? Não faz sentido. E, meu, segregação racial é um problema do Brasil do século XXI. Questão 49. Para mim, essa é a questão mais difícil da prova. Então, ele está falando aí, ele mostra o mapa. Nesse mapa tem a região de alta pressão, percebemos que os ventos estão saindo dela, da Bolívia, né? E aqui tem uma região de baixa pressão, né? E no meio disso daqui tem a zona de convergência do Atlântico Sul, né? Então, sistemas meteorológicos da alta da Bolívia e do vórtice ciclônico de altos níveis são importantes para a formação da zona de convergência do Atlântico Sul. Convergência porque os ventos vão convergir, né? Ela tem como característica, né?
Forte nebulosidade resultante do encontro de massas quentes e úmidas da região amazônica e massas quentes e úmidas que vêm aqui do Atlântico Sul. É essa, tá? Até porque a gente vê aqui nebuloso. Mas, né, vamos olhar as outras. Ó, a letra B não pode ser porque baixa umidade não teria nuvem, tá? Formação de anticiclone também não teria nuvem, né? O anticiclone ele fica aberto, né, na imagem de satélite. Inclusive, ó, se eu procurar aqui, anticiclone, imagem. Você tem aqui uma imagem de satélite. Aqui, ó. Um anticiclone. Ele fica aberto. Tá? Voltando aqui. Formação de anticiclone, não, né? Convergência está vindo. E formação de frente fria tropical, né? Não, formação de frente fria também não, né? Resultante no avanço de uma massa de ar frio, não. A frente fria ela se forma do ar frio que está vindo do polo, né? Ou do ar frio que desceria do topo de uma montanha. Eu nunca lembro se é catabático ou adiabático o nome que se dá para esse tipo de vento. Formação de ciclones tropicais resultantes de movimentos turbilionários ao redor do centro de baixa pressão. Não seria ciclone tropical porque está aqui no continente. Tá? Geralmente ciclone ele vai envolver o mar. Tá? Você precisa de muita evaporação de água no mar, de altas temperaturas da água do mar. Tá? Mas para mim essa foi a questão mais difícil. É letra A. Questão 50. Analise as imagens de instalação de geotêxteis feitos com fibra de bananeira. Então, aqui ele dá, né, mostra a fibra num terreno sem vegetação e depois a vegetação nascendo. Considerando as imagens, observa-se que a instalação desses geotêxteis tem como objetivo a construção de terraço. Não, o terraço é fazer o degrau, né? Não é o caso. Correção da acidez do solo, também não é isso que está mostrando. Obstrução da laterização, isso é um processo químico no solo, também não. É a letra D. Recuperação de áreas degradadas, porque vai diminuir a erosão, né? Tanto vai servir como amortecedor para a água da chuva que está caindo, como vai ajudar a fixar a vegetação. Interrupção da ação de micro-organismos, porque o material é biodegradável. Pelo contrário, se ele é biodegradável, os micro-organismos vão estar ali, né, felizinhos da vida, porque vai ter comida. Então, questão 50, letra D de dado. Questão 51. Produção de metano, chamado de gás dos pântanos, na Amazônia, representou 8% das suas emissões globais. Cerca de 3/4 desse gás liberado na região, que corta 9 países, concentra 60% da sua área no Brasil, foram processos por um processo. Cerca de 3/4 desse gás liberados na região que corta 9 países e concentra 60% da sua área no Brasil foram produzidos por um processo natural em razão da decomposição de biomassa, essencialmente de árvores e vegetação em áreas parcial ou totalmente alagadas durante o ano. Na Amazônia, o gás dos pântanos está associado, entre outros fatores, a quê? Lixiviação é um intemperismo químico no solo. É água da chuva dissolvendo minerais. Não é isso. Água de afluentes também não, né? Embora assim, a água de afluentes pode vir carregada de matéria orgânica, mas vai estar emitindo metano no afluente ou no rio principal. Não muda nada. Assoreamento é sedimento, argila ou areia que vai se depositando ali no fundo do rio, deixando ele mais raso. Transposição é você pegar a água de um rio e mandar para outro. Então, o que sobra aí são os reservatórios e usinas hidrelétricas. No caso da Amazônia brasileira, tem duas usinas hidrelétricas, que é Balbina e Tucuruí, que elas foram mal dimensionadas, mal planejadas, né? Então, se eu procurar assim, Tucuruí, né? Árvores decompostas. Tucuruí alagou uma área, né, muito maior do que o planejado originalmente, né?
O Balbina também, aqui, ó. Boa de metano, ruim de energia, né? Porque planejaram mal, alagou uma floresta grande, não tiraram a vegetação antes, além da poluição, né? Tem essa questão da decomposição e da emissão de metano. É a letra E de elefante. 52. Analise os componentes que caracterizam o cálculo desenvolvido para avaliar a pressão exercida pela população humana sobre o ambiente. Carbono, extensão de áreas florestais capazes de sequestrar a emissão de gás carbônico. Áreas de cultivo, né? É, pastagens, florestas, áreas construídas, estoques pesqueiros, estimativas da produção primária. Coerente com as preocupações sobre desenvolvimento sustentável atrelado à biocapacidade dos ecossistemas, o cálculo pretende ampliar o que está na letra C, a pegada ecológica, né? Esse é um conceito que vem junto com um pessoal chamado de econeomalthusianos, né? Que vão resgatar as ideias lá dos neomalthusianos e usar isso para falar de recursos naturais e que a grande quantidade de pessoas, né, afeta o consumo desses recursos naturais. Ecodesenvolvimento, né, é quando a gente tenta conciliar o desenvolvimento, né, de maneira aí sustentável, né? Mas o texto ele não está falando disso, né? Ele está falando, ó, componentes que vão caracterizar um cálculo para avaliar a pressão, né? Então, isso aqui é uma maneira de fazer desenvolvimento, isso aqui é uma maneira, né, de produzir produtos agrícolas. Dano ambiental é muito geral, né? E crédito de carbono é uma maneira de tentar recuperar isso, né? Então, o que faz sentido aqui é a famosa pegada ecológica. E aí tem vários conceitos, tem a pegada de carbono, tem a pegada de água, tem a pegada, né? Uma maneira de deixar mais fácil isso, tá? Inclusive, ó, a figurinha aí parecida, pelo menos o peixe é parecido. Questão 53. Analise a imagem registrada na cidade de São Paulo. Aqui nasce o rio Saracura, né? Então ninguém vê aqui o rio Saracura nascendo, né? Tem um muro, ele está canalizado, a pichação no muro que indica isso. Expõe o quê, né? A indiferença dos habitantes à toponímia. Toponímia é o nome do lugar, né? Na verdade, assim, aqui está mostrando o lugar onde nasce o rio, não foi na região chamada de Saracura, né? Mas assim, as pessoas realmente ignoram, mas não é isso que a questão quer. Letra B, modelo de urbanização que separou, que segregou, né, a população dos rios que a cercam. É esse, tá? A urbanização, né, ela se expandiu, precisou canalizar rio para fazer avenida, enfim. Inclusive, ó, para quem quiser saber mais sobre isso, tem um documentário chamado Entre Rios, ó. Fácil de achar no YouTube, Entre Rios. Né? Ele conta um pouquinho dessa história, se eu não me engano, até o Saracura aparece aí. Letra C. Desconhecimento da população sobre áreas de risco. Também não é isso. Dificuldade para delimitar uma bacia hidrográfica perante o crescimento urbano. Não, né? Bacia hidrográfica é relativamente fácil de você delimitar, você só precisa das partes altas, né, para poder saber os limites da bacia. E relevância dos recursos hídricos na regulação do clima urbano, né? Na verdade, não é bem assim, né? O clima urbano, ele depende de vários fatores aí para a gente olhar, né? Mas, assim, eu posso olhar isso pela presença de vegetação, evapotranspiração, isso também tem a ver com o clima urbano, né? Cidades mais arborizadas, menos arborizadas, e é uma forma de eu enxergar o recurso hídrico, de eu dimensionar a partir da presença de árvores. Questão 54. Eu não gostei dessa questão. MapBiomas é uma rede colaborativa de mapeamento com dados de uso da Terra aberta ao público e baseada nas tecnologias Google Cloud e Google Earth Engine. Essa rede adota uma metodologia de trabalho diferenciada por bioma, baseada em técnicas de machine learning
o que permite sua automatização. O projeto produz e disponibiliza mapas de cobertura e uso da terra, incorporando camadas de informação relacionadas a cortes territoriais, tais como unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos, bacias hidrográficas e outros. Também são disponibilizados alertas de desmatamentos fornecidos pelos órgãos competentes. Então, aqui é a interpretação de texto, tá? Reflete o emprego de produz e disponibiliza mapas, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Sistema de informações geográficas que permite equilibrar. Não, assim, ele produz e disponibiliza mapa. O que você vai fazer com mapa, né? Ele não entra muito nessa questão. Óbvio que você pode usar isso para equilibrar as ações, né, envolvendo aí sociedade e meio ambiente, mas, né, não é toda a resposta. Realidade aumentada, não está falando de realidade aumentada. Letra C, sistema de posicionamento global que oferece dados dinâmicos sobre a transformação da cobertura vegetal. Eu teria marcado essa e teria errado. Letra D, cartografia digital. Então, se ele produz e disponibiliza mapas, aqui a resposta é essa, letra D, cartografia digital, tá? E sensoriamento remoto que propõe planos de manejo, né? Mas assim, né, mapas digitais são feitos a partir, né, de GPS, de posicionamento. Mas eu entendo que a D está mais completa, tá? É que eu, na minha pressa ali de fazer a prova, acabaria marcando a C e nem teria lido, né, a D e a E. Eu muitas vezes acabo errando por causa disso, tá? Mas é letra D de dado, porque se produz e disponibiliza mapa, o que faz mais sentido é cartografia digital. Questão 56 não é nossa. 55, quer dizer, não é nossa. Questão 56. Eu gosto bastante dessas questões que envolvem mundo virtual, né? Eu tenho até um itinerário formativo numa das escolas que eu leciono que é sobre essa temática. Não entendo PC. Você passa o dia jogando simulador de vida, ao invés de viver a vida real. Por quê? Dá para desligar a vida real quando a gente se enche dela, né? E aí depois o cara pensa e fala: instala esse jogo no meu computador. E o outro fala: claro. A concepção de real e virtual, pensados como um contínuo, se vê reforçada pela percepção de que um registro afeta o outro. Tal ideia é sustentada por autores que concebem a internet como uma ferramenta para vincular as subjetividades da nossa época. Mas não só. Segundo Vigano, o advento da internet contribui potencialmente para fazer da assim dita realidade virtual um elemento constitutivo da realidade social. O contraste entre esses textos permite retomar na atualidade uma clássica questão filosófica: o que é real, né? Então, analisando aqui, né, ele está falando de real, de virtual, né? A análise das percepções virtuais ocorre dissociada das relações presenciais. Não, né? Hoje tem gente que namora, que tem relações muito pessoais aí no ambiente virtual. Ação individual segue inalterada ao longo do tempo. Não é verdade, né? O mundo virtual afeta a nossa vida aqui, na educação, por exemplo. Quem está vendo esse vídeo, por exemplo. Letra C. Invenção de novas tecnologias reformula o conceito de realidade. É essa, tá? Disponibilidade da conexão de internet amplia o conhecimento humano. Isso é verdade, mas o texto não está falando disso, nem a charge. E criação de mídias digitais estimula a imaginação. Isso também é verdade, mas não está sendo tratado no texto. Tá? Então, letra C de cebola. E aí, para terminar, né? Questão aqui 57 tem um texto do Ailton Krenak, que é um cara muito legal, participou da Constituição, tem a cena massa dele lá se pintando. Tem um outro videozinho dessa semana dele falando com uma pessoa e falando, ó, não sei por que você está me olhando ou está sorrindo enquanto conversa comigo, porque nós estamos em guerra. Eu achei genial. Ele é um filósofo indígena genial. Eu não sei se rotulá-lo de filósofo, que é uma coisa ocidental, tá certo, né? Mas o cara é foda. Procurem. Krenak é muito massa. Ciência avançou tanto que pessoas acham que não precisam mais morrer.
Continuamos usando todos os artifícios da tecnologia, da ciência, para endossar a fantasia de que todo mundo vai ter comida, todo mundo vai ter geladeira, todo mundo vai ter leito hospitalar e todo mundo vai morrer mais tarde. Isso é uma falsificação da vida. A ciência e a tecnologia acham que a humanidade não só pode incidir impunemente sobre o planeta, como será a última espécie sobrevivente e a única a decolar daqui quando tudo for pelo ralo. A situação criticada pelo filósofo e líder indígena é fruto de uma visão decorrente do pensamento moderno, qual seja, né? Aqui vocês conversem com um professor de filosofia, porque eu não sei explicar Hegel, eu não sei explicar transcendentalismo Kant, Locke ou Sartre, né? Mas é o mecanicismo cartesiano, a letra A, tá? Eu olhei no gabarito, eu não saberia também qual é a resposta, mas eu acho muito legal o Krenak, que é aquilo que ele fala, né? Me faz pensar, é bacana. Gente, a partir daqui tem outras disciplinas, sociologia, filosofia, biologia. Tem questões, ó, por exemplo, essa é uma questão de biologia que usa geografia. Eu não sei resolver, mas eu achei muito legal. Mas eu senti falta, assim, nas outras ciências da natureza, nas exatas, sempre nas outras versões da Unesp, tinha uma ou outra questão que eu conseguia resolver pela geografia. Nessa prova não teve nenhuma, né? E na segunda fase também do ano de 2021 também não teve. Então isso começou a me incomodar nas provas da Unesp, tá bom? Mas era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.